Em maio deste ano, a síndrome de burnout ganhou destaque ao ser enquadrada pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome resultante do estresse crônico no trabalho. Essa definição vai entrar em vigor na Classificação Internacional de Doenças em 2022. E até lá, os caminhos estão abertos para mais estudos e discussões sobre o tema. Por isso, hoje o nosso programa vai abordar o estresse no trabalho e as suas consequências, além de trazer um debate sobre como o poder público e as pessoas devem lidar com o problema em busca de uma solução. O Camaçari em Debate está no ar. No bate-papo de hoje, quem vai nos ajudar a entender as questões que envolvem o estresse no trabalho são a psicóloga Eliana Martins, a coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, Luzineide Pereira, e o vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Camaçari, Pastor Neilton. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa. Olá. Olá, obrigado pelo convite. Grata pelo convite. Muito grata pelo convite. Ok. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu quero trazer um dado que eu encontrei da Associação Internacional do Controle do Estresse, ISMA, que diz que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem com alguma sequela por conta do estresse. Eu achei esse número muito grande. Aí eu queria saber de vocês, nas mais diferentes áreas, o Sereste como um espaço que é voltado exatamente para a questão da saúde do trabalhador, a Eliana como psicóloga e o pastor Neilton, tanto na experiência aqui na casa, como também por ser pastor, na relação com as pessoas, vocês conseguem perceber esses 72% de pessoas com alguma sequela por causa do estresse? Luzineide. Então, lá no Sereste, os trabalhadores que nós atendemos, constantemente nós vimos esse relato, né? Nós não temos dados que comprovem que estão submetidos ao estresse, mas isso tem registrado no próprio prontuário deles, né? Nós trabalhamos muito com o sistema de informação, que é o SINAM, que é onde são notificados os agravos relacionados ao trabalho. Então, o estresse ele pode desencadear algumas doenças ocupacionais e, consequentemente, precisar ser notificado para os dados da saúde. Só que muitas vezes esses dados não chegam para nós, porque os casos acabam não sendo notificados. A maioria das pesquisas acabam focando os trabalhadores seletistas. E nós, como Saúde do Trabalhador, como órgão do SUS, nós não atendemos só seletistas, nós atendemos todos os tipos de trabalhadores. Não importa o vínculo, o tipo de se é formal, se é informal. E para a gente ter acesso a esse dado, então, só se fosse identificado no atendimento médico e fosse notificado no sistema de informação do SINAM. Então, assim, nós percebemos realmente que há um número grande de trabalhadores que realmente estão nessa situação, né, devido aos riscos psicossociais que eles estão expostos. E o estresse acaba desencadeando outras doenças ocupacionais, né, as doenças relacionadas ao trabalho. Eliana, no consultório, eu acho que é o ponto principal da gente perceber esse sintoma da sociedade. Sim, Fernanda. E quando a gente vai fazer uma escuta, principalmente os pacientes que chegam no consultório, tem sempre uma carga de estresse envolvida ao trabalho relacionada, né? E assim, como nós trabalhadores, passamos a maior parte do nosso dia em função do trabalho, justifica essa descarga, né, desse hormônio que provoca o estresse, que é o cortisol, ele está muito relacionado ao trabalho. Pastor Neilton, eu vou trazer a sua experiência não só como vereador, mas também como pastor. O senhor consegue perceber isso, por exemplo, na sua comunidade? Sim, Eliana, eu vejo mais na questão, eu vejo algumas pessoas, um sintoma do estresse, as pessoas nervosas. Eu acho uma questão, porque eu estava dando uma estudada um pouquinho sobre a questão do estresse, e eu vi que um dos pontos também é a questão do nervoso. As pessoas ficam muito ansiosas, muito nervosas, elas ficam muito agitadas. E o nosso dia a dia, na questão pastoral, de estar sempre com pessoas, o pastor acaba sendo um psicólogo, indiretamente, mas a gente vê pessoas nervosas, muito nervosas. Então acho que esse é um dos pontos que deixa muito à vista. Por estar no nosso convívio direto com pessoas, a gente vê algumas pessoas muito agitadas, muito nervosas e alguns pontos, até na Bíblia fala sobre a questão da questão da ansiedade.
que é um ponto que mexe muito com as pessoas. As pessoas, a gente está vivendo um momento que a geração de hoje, ela quer agora. Ela quer o momento da agora. Até um dos pregadores do Evangelho, assim como eu, um deles intitularam um tema de uma pregação sobre a geração micro-ondas, que ela quer a coisa no ato, na hora, programou, assim, aí quando não acontece, ela fica nervosa, ela fica agitada. Agora, Eliana, como é que a gente pode diferenciar um estresse momentâneo de uma situação crônica? De alguém que está vivendo um estresse por muitos dias e não é só aquela tipo assim, estou nervosa e estou estressada. Como é que a gente diferencia isso? Joia. A gente costuma ver 3 fases para o estresse. Então, todos nós temos algum nível de estresse ativo no organismo, que é a condição para a gente se movimentar. Então, isso se enquadra na primeira fase. A segunda fase do estresse é a fase que aparece com algum sintoma entrelaçado. É quando a atividade, ela está num ritmo tão grande que o organismo, ele não tem condição de se recuperar. E aí, vem como consequência, dor de cabeça, tensão muscular muito grande, proveniente daquela descarga toda ali. Dor no estômago é uma condição que a gente vê com muita recorrência, que tem um fundo gerador. Qual é a causa disso, quando a gente vai olhar? A causa está lá na fonte geradora de estresse, que está ali o tempo inteiro sendo alimentada. E o terceiro nível do estresse, aí acomete as síndromes mais graves, né? Que é quando desenvolve um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, e aí entra os quadros depressivos e outras alterações. Então, quando o pastor Neilton falou da questão do nervoso, né? Daquele desequilíbrio emocional da pessoa estar ali eufórica num ponto de estar nervosa, de estar irritada com a condição atual. Então, já entra aí um terceiro nível do fator estresse, como uma situação que está prejudicando a saúde e o equilíbrio daquela pessoa. Mas numa situação, por exemplo, como essa aqui, ficar estressado antes de entrar no ar para uma entrevista, isso é normal. Super normal. E é até necessário para a gente ver a potência que a gente tem e poder transmitir isso. Então, esse estresse aí a gente caracteriza como um quadro ansioso necessário para a gente protetivo, né? Protetivo, que movimenta a gente para essa ação. Quero fazer uma pergunta para a senhora. A questão do estresse, eu vi uma informação da questão, existem 2 fatores, interno e externo, né? Sim. O interno é a questão focada mais na questão das emoções. Assim, a pessoa, por exemplo, um exemplo, o ser humano é carente de elogios, né? Aí muitas vezes a pessoa tem uma situação e ela não foi elogiada. Pô, assim, internamente, ela acaba ficando agitada, não lembrou de mim e tal. E da questão externa, ligada ao fator de uma perca, por exemplo. Ela está focada nas percas, na questão externa. Estou falando da questão do estresse, interna e externa. É real mesmo essa questão assim de uma perca. Por exemplo, perdeu um ente querido, se separou, um problema com o filho. Existem essas questões internas e externas realmente? É real? É real. É real e essa classificação, de uma forma muito simples, justifica, porque assim, todos nós geramos expectativas nas nossas relações. Então, na primeira característica que o senhor colocou, da pessoa querer ter aquele reforçador, né? Ser reconhecido por algo que ela fez. Isso. Então, todo mundo que dá algo espera também receber algo em troca. Okay. Essa é uma condição natural. Natural. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem isso. Então, não assim, tem jeito. E requer também uma lei disso, que a lei do equilíbrio, que permeia todas as relações, né? Eu dou e também espero tomar daquilo e receber um pouco. E nesse fator externo, como o senhor colocou, também é muito real. Porque a gente está se relacionando e a gente sofre porque a gente se empatiza com as coisas que a gente vive. Isso. Então, em situações desse tipo mesmo, um ente querido a perca, né? Morre. Uma condição de saúde de um filho, uma condição de trabalho, aí voltando ao nosso tema, né? Essa instabilidade de crise socioeconômica gera um nível de estresse extremamente grande, porque a pessoa vai trabalhar, mas não sabe se vai estar lá com o aviso dela quando chegar. Exatamente. Então, assim, é uma apreensão o tempo inteiro. Então, esse estado de alerta, que a longo prazo ele é disfuncional e prejudica a saúde. Isso lembrou muito a sobrecarga que as mães têm, né? Muitos autores têm considerado que a maternidade em si, né, muitas mulheres estão desenvolvendo síndrome de burnout. Embora a síndrome de burnout ela tenha origem estritamente relacionada ao trabalho, mas ultimamente alguns autores têm trazido questões como essas, como a maternidade, porque a maternidade em si, o exercício da maternidade envolve vários fatores internos e externos, né? De sobrecarga, de
de precisar dar conta daquele ser que está ali, que é uma responsabilidade dela, e a pressão social. Então, acaba gerando um nível de estresse tão grande que ela pode chegar a um esgotamento mesmo físico, né? Algumas até derivam para uma depressão pós-parto, né? Logo depois do puerpério. E aí, assim, é bom lembrar também, porque a gente pensa na dona de casa, que não é considerado um trabalho, né? Mas ela não deixa de exercer atividades que sobrecarregam, que não deixa de ser um trabalho em si. Então, pensando a mãe, né, que acaba acumulando muitos papéis ali. O papel de mãe, o papel de mulher, o papel de dona de casa. E aí isso acaba realmente trazendo muita sobrecarga, né? E pode gerar um estresse, e um estresse que pode cronificar. Nesse sentido, as mulheres estariam mais propensas a esse estresse do trabalho, especialmente por conta dessa jornada dupla das atividades da casa e também da própria atuação no mercado? Sim. Sim, nós mulheres, né, e tem algumas pesquisas que falam isso, nós temos 2 vezes mais chances de desenvolver algumas doenças ocasionadas por conta do estresse. Por conta disso mesmo que você falou aí, dessa multipapéis, né? E também por uma característica que é muito da mulher, da excelência. Dela se dedicar inteiramente com uma qualidade em cada um desses papéis. Isso, no fim das contas, causa uma exaustão muito grande. Até porque no trabalho doméstico não tem fim, né? Não tem fim. Como dizem algumas vovós que eu conheço, quando você acabou de botar o almoço, você já tem que começar a preparar o jantar. Então é um ciclo que não acaba, né? Exatamente. É tipo a questão do Lé, né? A lesão por exercícios repetitivos, né? Então, imagina só uma mulher dentro de casa, né? Mãe, ela tem que ser mãe, digamos aquela que tenha filhos, é mãe, esposa, dona de casa, aí tem que fazer todas as tarefas, que todos os dias as mesmas coisas. Realmente, eu acho que é muito cansativo. E olha como a senhora falou, né? A questão da excelência que está dentro de vocês. Que a mulher ela quer fazer tudo com perfeição, né? E fazendo todo dia a mesma coisa, chega um momento que... Aí, como a senhora falou, a questão de... A possibilidade da mulher gerar mais problemas pela fragilidade da questão da mulher interna, né? Que a mulher é muito emocional, né? A mulher é muito emocional, o homem mais razão. Então, observe que geralmente não temos essa resposta precisa, mas um pouco da experiência do nosso dia a dia, a gente vê que realmente a mulher é mais sensível. Então ela é mais propensa a adquirir algum tipo de enfermidade, devido até porque ela é muito emocional. O homem é muito razão. O homem, ele não pode dizer, mas você é tão frio, mano, não é que porque o homem é razão, a mulher é sentimento. Nós estamos numa sociedade patriarcal, né? Então, durante muito tempo, nós aprendemos, né, que o homem é que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Só que isso vem mudando, né? Com a emancipação feminina, a mulher passou a acumular esse outro papel, né? Ela continua exercendo o papel de cuidar dos filhos e cuidar da casa, embora algumas hoje já estejam rompendo com isso, né? Entendendo que não necessariamente esse é um papel que compete a ela, mas pode competir ao homem também e vice-versa. E aí ela começou a acumular esse papel. Então, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos e trabalha fora, ou trabalha em casa, porque tem muita mulher agora empreendedora, né, com trabalho domiciliar. E então, esse acúmulo de papéis é que, na verdade, vai trazendo adoecimento para elas, né? Se a gente pensar nesse sentido da excelência, né, a sociedade cobra que a mulher seja assim. Então, ela não consegue... A maioria das mulheres acabam tendo dificuldade para poder dizer não àquilo, porque a sociedade diz que ela precisa ser perfeita em tudo. Então, se ela deixar alguma coisa de fora, se ela não corresponder ao que o marido está querendo, se ela não cuidar da casa, se ela não cuidar do filho, ela vai ter uma cobrança em relação a isso. Então, se a gente pensar por esse ângulo, né, como é que ela não vai se fragilizar, né? Porque aí ela acaba tendo tantas cobranças, não tem como não se sentir fragilizada, não adoecer em função disso, E né? tem uma questão também, me permita, a questão da baixa autoestima, né? Porque a mulher, com tudo isso, ela já toma os seus remédios, né? A questão hormonal, né? Aquela mulher que é casada, que ela tem umas soluções anticoncepcionais, então isso gera alguns problemas. Aí vem a questão, já tem as atividades todas, se ela não tiver aquele tempinho dela cuidar também dela, e fazer uma academia, por alguma coisa, você falou a questão de corresponder às ansiedades do marido, dos filhos, da sociedade. Porque quando a gente vê muito TV hoje, a gente vê a questão da perfeição. Isso me preocupa, como um pastor, assim, que eu vejo o que a sociedade, dentro da questão das informações, mostra a questão muito da perfeição, né?
mostram uma questão perfeita, que a mulher tem que ser magrinha, tem que ser daquele jeitinho, o homem também, não pode ter barriga, isso, aquilo, outro. Aí a gente vê uma questão que isso não é bem assim. Aí a pessoa absorve essas informações, quando ela se olha no espelho, que ela não vê que é aquilo que a sociedade está pedindo, aí começa a gerar os problemas também, que aqueles internos, que é o que mais eu acho que acontece. E a gente vê muitas mulheres hoje, e homens também, com problema de estresse, por questão que ele não consegue atingir o que a sociedade está buscando, que é a perfeição, né? Então isso não é bem por aí o caminho, né? Eu estou precisando chamar o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente já ir pensando para o próximo bloco. Algumas empresas já têm feito programas, até nesse sentido de melhorar a autoestima, de melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Aí eu vou querer saber de vocês, especialmente das duas meninas, como isso pode ser benéfico tanto para o trabalhador como para a própria empresa. Então daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta já. Você não aprende, não? Cabelo branco e não aprende. Acorda, rei do fracasso. Tá na hora de perder mais uma venda. Você é uma vergonha. Uma vergonha. Ameaças e constrangimentos que se repetem são assédio moral. A lei está do seu lado. Se você é vítima de assédio moral, procure o RH da sua empresa, o seu sindicato ou o Ministério Público do Trabalho e denuncie. O Camaçari em Debate está de volta e hoje o programa discute o estresse no trabalho e as suas consequências. Os nossos convidados são a psicóloga Eliana Martins, a coordenadora do Sereste, Luzineide Pereira, e o vereador Pastor Neilton. Gente, eu deixei uma pergunta pendente no outro bloco, no sentido de que algumas empresas, a gente sabe que ainda são poucas nesse cenário, mas especialmente a questão dos exercícios laborais, ou programas de descontos em academias, em atividades assim mais de lazer, para que os seus funcionários ganhem um pouco mais de qualidade de vida quando sabem que eles trabalham em um estresse, em uma situação de um setor muito quente, digamos assim. Esse tipo de atitude beneficia o trabalhador até que ponto e também tem benefício para a empresa? Então, as empresas, elas, até pela CLT mesmo, ela precisa desenvolver programas de saúde ocupacional. Esse programa de saúde ocupacional visa justamente cuidar desses trabalhadores, para que esses trabalhadores tenham saúde, para que eles possam produzir também, né? Porque a partir do momento que você tem trabalhadores bons de saúde, você vai conseguir ter uma produção melhor. Então, é bom para o trabalhador, é bom para a empresa, né? Quando a gente pensa numa perspectiva de saúde do trabalhador, do ponto de vista do SUS, nós temos um olhar mais ampliado, né? Porque a gente entende que cuidar da saúde do trabalhador não é só cuidar, fazer uma atividade ginástica laboral, não é só dar descontos em academias, não é só promover esse tipo de saúde. É importante que a gente considere outros fatores que interferem e que precisam ser levados em conta, né? Inclusive, assim, considerar o trabalhador como um sujeito. Reconhecer que ele é um sujeito, que ele é um indivíduo, que ele tem opinião e que a opinião dele faz sentido para qualquer decisão da empresa. Então, quando você reconhece ele como protagonista, é uma forma também de você reconhecer ele, reconhecer o trabalho dele, reconhecer que ele tem voz, que ele é alguém e que ele é importante para a empresa nesse sentido. Então, nem sempre a gente consegue esse olhar mais ampliado, né? No SUS, a gente busca isso porque o SUS olha o sujeito como um sujeito integral, né? A gente entende que a pessoa, ela é trabalhadora, ela é mãe, ela é pai, Então, assim, a gente olha ele como um todo, não olha ele só pelas partes e o que precisa, né? Tem algumas empresas que estão agora desenvolvendo um trabalho chamado saúde corporativa. É uma coisa, assim, é uma perspectiva inovadora de cuidar não só do trabalhador, mas incluir os familiares dele no cuidado. Então, eles estão fazendo esse trabalho porque eles começaram a compreender que a família do trabalhador faz parte da saúde dele. Então, se você não tiver esse olhar para o todo e não buscar promover o cuidado de todos eles de uma forma integrada, você não vai conseguir promover
a saúde completa, porque a saúde é o bem-estar físico, psíquico, né? Então, assim, tem que ser um bem-estar completo. Então, se não conseguir promover isso, ele sabe que ele não vai ter esse resultado. E se ele não tiver esse resultado, o trabalhador pode adoecer, e se ele adoece, ele tem custo e baixa produtividade, ou seja, não é interessante nem para um e nem para outro. Então, assim, é muito interessante os programas de qualidade de vida, porque é fundamental promover a saúde para que a gente tenha realmente bons resultados. Mas é importante também perceber se esse olhar está sendo integral ou está sendo focal, porque às vezes está resolvendo só um lado, mas outras coisas vão ficar pendentes e vão continuar adoecendo. Perfeita a fala, né, da Luzinete, porque assim, ela tocou em alguns pontos muito importantes. Então, quando ela falou assim, do profissional ele ser valorizado pela contribuição dele na empresa, né, traz a noção de pertencimento. Então, assim, se eu visto a camisa, né, que é representado pelo uniforme ali, de uma forma que todos os meus aspectos ele está sendo incluído, eu vou render muito mais. Então, esse pensamento que é novo ainda, então, nem todas as empresas já conseguiram adotar, mas as que conseguiram adotar têm percebido na curva lá que o rendimento é muito maior, que a sobrecarga é muito menor, porque ele se sentindo pertencido e valorizado, ele automaticamente também faz com que o colega que não esteja tão motivado assim, também a buscar um auxílio para isso. Então, tem empresas, e é interessante essa proposta, de cuidar da família, que a família faz parte. Olhar, né, fazer essa inclusão, porque assim, às vezes o problema está lá com a esposa, e o cara vai trabalhar como? Ele vai ter que dar 10 horas, 12 horas lá no trabalho. Como é que ele vai estar no trabalho se a esposa dele está em casa doente, está com um problema, um filho... Então, assim, ele vai comprometido. Então, quando a visão, ele atende ao todo, ele automaticamente vai passar a render muito mais. E vai ser muito mais valorizado também essa questão da participação dele no trabalho, né? Ele vai com muito mais motivação. Que uma das causas que mais adoece é essa falta de valor que a pessoa tem no próprio trabalho. Então, isso por si já gera um estresse muito grande. Então, a gente falou no bloco anterior da questão da crise econômica, né, dessa instabilidade. Então, se a pessoa tem essa sensação de pertencimento bem instalada, e ele sabe que ele faz parte ali, que ele é uma peça importante, ele vai se sentir que a qualquer momento ele vai cair fora, por mais que o mercado esteja do jeito... Não. Então, assim, ele vai dar uma qualidade no serviço sem precisar dar sim para tudo. E causar outra parte negativa da coisa, né? Agora, pastor, eu tenho que... Pois não, fala, Luzinete. É importante lembrar também os outros trabalhadores, aquela parcela que eu falei, que acaba que não são seletistas, né? Que não estão nas empresas, mas eles chegam nas unidades de saúde. E quando eles chegam nas unidades de saúde, quando tem esse olhar, essa escuta, esse olhar diferenciado, tudo vai ser considerado e adotado algumas medidas que ajude eles a não chegar nesse estresse crônico, né? Então, isso é muito importante de lembrar também, porque às vezes o trabalhador ele não sabe onde procurar ajuda e esquece que a própria unidade de saúde, que o próprio médico que está acompanhando ele pode promover essa É isso que eu ia perguntar, pastor. Acho que tanto na sua atividade como pastor, até como vereador, ouvir os anseios das pessoas é uma das atividades principais. E com relação a essa questão do acesso ao trabalho, esse conflito entre, no mercado de trabalho tão difícil, eu faço uma atividade que não é a minha favorita, talvez o meu trabalho não é aquele que me deixe mais alegre, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de trabalhar, eu preciso sustentar a minha família. Como é que o senhor ouve esse tipo de coisa? Que tipo de orientação o senhor costuma dar para essas pessoas? Eu tento transmitir para as pessoas, assim, a fé. Porque às vezes nem tudo é como a gente quer, né? Bom seria que as coisas fossem do jeito que a gente quer, né? Aí a gente, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, o ser humano tem a tendência automaticamente de ficar triste. Né? Porque a gente gostaria que fosse daquele jeito, daquela maneira, daquela forma. Não aconteceu, automaticamente ela fica triste. Então eu tento transmitir quando as pessoas vêm a mim, pastor, eu estou fazendo uma função assim, mas não é a função que eu estudei para isso, que eu me formei para isso. Eu estou fazendo algo totalmente diferente daquilo que eu planejei para a minha vida. E aí, mas dá para a gente ver como é que a gente faz. Tem como a gente ver um caminho, da gente tentar conseguir uma outra oportunidade, através do seu conhecimento, disso, daquilo. Aí eu tento transmitir, ó, segura, vai caminhando por enquanto aí na que você está. Aí eu tento mostrar para a pessoa a situação do país de maneira geral, da crise do desemprego, que assim que você está fazendo esse trabalho, que não é o que você esperava, mas você está tendo a sua renda todo mês certinho ali,
há outro nesse exato momento que não tem o que você tem. E não tem o que fazer. Sair hoje de casa sem destino. Para onde eu vou? Porque é muito bom para o ser humano quando você tem o prazer de se acordar de manhã e você diz assim, vou pro meu trabalho. Certo? Então, independente da questão de se não é o que eu tento mostrar para essa pessoa, não é o que eu estudei, não me formei para isso, mas eu estou trabalhando. Então, eu tenho um lugar para ir, eu vou trabalhar. E aquele que saiu de casa hoje e não tem destino? Bate numa porta fechada. Chega na porta da empresa, tem logo a plaquinha lá, não há vagas. Né? Então, a pessoa já fica de certa forma, desmotivada, triste, não sabe o que fazer. Saiu de casa, a geladeira está vazia. A despensa está vazia. Vai para a banquinha, está cheia de contas para pagar. Então eu tento mostrar para a pessoa que, mesmo que ela não esteja fazendo o que ela gostaria, mas que ela continue até que uma porta melhor se abra. E Eliana, o desemprego é uma das principais dores que afeta o ser humano? Sim. E, a gente tem nessa condição de trabalho uma função, né? Então, assim, a profissão, ela traz uma identidade para a pessoa. E quando a pessoa se vê, como o pastor Neilton falou ali, sem saber o que fazer, acordar de manhã sem ter o que fazer, causa uma dor muito grande. Porque todo mundo quer dar um sentido para a vida. E muitas vezes é no trabalho que a pessoa vê a forma de dar um sentido para a vida dela. Então, assim, quando não tem isso, causa realmente uma desestrutura e uma autocobrança muito grande. Porque nós, seres humanos, também temos uma tendência que, até certo ponto, ela é boa, mas passado do nível ela é prejudicial, que é a comparação. Fulano tem, fulano conquistou e eu não, né? E aí se compara, e nesse eu não se coloca como menor. E se acreditar que é menor, a capacidade dele de reverter aquela situação fica um tanto mais difícil de reverter. Então, buscar reforçadores. Então, assim, não é porque não está no trabalho ainda ou está fazendo uma função, como o pastor deu exemplo, né? Eu estudei para isso, mas eu estou fazendo uma função que ainda não é aquilo que eu quero. Então, assim, é não desistir. É ter fé, ter esperança e encontrar uma forma de fazer aquilo acontecer. É isso aí. Isso me lembrou, essa questão da identidade, me lembrou que, assim, é tão identitária a questão do trabalho, né? Que quando a gente diz assim, eu sou do Sereste. Então, é Luzineide do Sereste. Minha identidade agora é do Sereste. Ninguém sabe meu sobrenome mais, né? Luzineide do Sereste. Né? Então, assim... Só que essa questão do vestir a camisa... Me lembrou, às vezes, o trabalhador ele veste tanto a camisa da empresa, ele se identifica tanto com a empresa, que ele também não consegue se ver fora daquilo. E, às vezes, isso chega a um ponto também adoecedor. Porque, às vezes, o vestir a camisa da empresa traz para ele uma responsabilidade, uma autocobrança que faz com que ele trabalhe 24 horas por dia. É aquele trabalhador que está trabalhando, mas quando chega em casa não consegue respeitar o seu limite subjetivo. E aí está trabalhando no celular e está atendendo as demandas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, então, os grupos de redes sociais, o e-mail, tudo isso faz com que a gente esteja mais conectado o tempo inteiro, inclusive no trabalho. Como colocar limite nisso, minha gente? Quando ela falou aqui... Tem sim. Quando a senhora falou aqui, a questão de desenvolver, se dar mais, vestir a camisa, aí eu estava lembrando que eu sempre trabalhei com gente, né? Desde novo eu sempre trabalhei com pessoas, sempre fui muito assim, comunicativo, gostava de conversar muito e tal. E desde novinho eu sempre trabalhei com a questão de contato com pessoas. Aí, venda desde pequenininho, fazendo um monte de coisa e tal. Aí cheguei na empresa privada que eu trabalhava e sempre me relacionando com pessoas. Pastor que sou desde os 21 anos. Então, assim, tem hora que eu fico assim, quando às vezes eu tiro algum dia para sair com a minha família, a gente viaja nas férias da gente, aí eu fico, minha esposa e minha filha, nós só temos uma filha só. Aí eu fico, penso assim, meu Deus, aí me dá aquela ansiedade de estar conversando com um e outro, aí minha esposa fala assim, mas você é muito elétrico, você não para um pouquinho para conversar, esquece um pouquinho e relaxa, porque eu gosto de estar sempre conversando com ele, é algo meu, eu não sei como seria se eu tivesse outra atividade que eu não me relacionasse com pessoas, eu não sei como seria. Porque eu gosto muito de estar conversando com outra assim, aí ela, minha esposa, você não para de falar, não? É isso que ela fala comigo. Eu me lembrei de uma outra questão, que é a seguinte, tem crianças que começam a trabalhar desde cedo, né? Criança não deveria trabalhar, mas ela
muitas crianças trabalham Sim. por necessidade, por cultura, né? Nós estamos num debate muito grande agora sobre essa questão do trabalho infantil, né? Então, assim, existem ofícios que é importante a criança acompanhar, aprender, saber como é que faz, não necessariamente colocar ela numa situação de trabalho e de exposição. Por que eu lembrei disso? Porque tem crianças que começam a trabalhar desde cedo porque elas estão em desenvolvimento. Então, quando você introduz um aprendizado para ela, uma tarefa para ela, ela vai executando aquilo e ela vai crescendo, entendendo que aquilo é que deve ser feito sempre. Então, isso é inserido no dia a dia dela, no comportamento dela. Quando ela chega à fase adulta, ela está tão acostumada àquilo que ela não consegue parar. Nós cansamos de receber trabalhadores que estão estressados, que estão exaustos, porque não conseguem se lidar limites, porque eles não conseguem fazer diferente. E isso ele vai ter que desconstruir no consultório. Deve ser psicoterapia. Não, eu quero saber agora, como é que a gente dá equilíbrio nessa situação? Como é que eu, jornalista, não quero ver todos os jornais o dia inteiro, não acessar o e-mail o tempo inteiro? Como é que a gente bota limite nisso, Aliana? Então, assim, é bem interessante, né? Essa pergunta não é fácil. Porque, assim, há uma condição que foi reforçada ali muito. Então, assim, tem a questão do prazer que aquilo também traz. Que, no fundo, tem ali também uma condição de... Eu me satisfaço com aquilo, né? O pastor deu o exemplo dele. Ele gosta de falar, então, assim, tem essa característica. Para ele se conter falar, ele tem que pensar que ele não precisa estar atuante o tempo inteiro. Isso. Então, assim, o profissional precisa se ligar que deu as horas dele trabalhar, ele precisa ter um tempo para o repouso. Ele precisa ter um tempo para fazer uma atividade física, colocar o corpo em movimento, porque o corpo em movimento ele vai fazer uma desintoxicação, vai trazer um tanto de outros benefícios. É preciso resgatar um tempo para o sono. Então, assim, se a gente não para, não desliga, não ativa lá o hormônio que vai precisar dizer hora de dormir, né? Precisa produzir melatonina para dormir. Então, assim, se a gente não fala assim, de tal hora eu preciso ter uma atividade de lazer também, porque a vida não é só trabalho, compromisso, responsabilidade. Tem que ter esses outros reforçadores, que é o que motiva a gente a ir trabalhar feliz no outro dia. Então, delimitar o tempo é extremamente importante. Verdade. Então, quem tem filho pequeno, né? Se eu falo do seu exemplo, eu tenho Sim. tirar ali meia hora para ficar e brincar com o filho de o que é que você quer brincar hoje? Pro filho ganha muito porque tá tendo o pai perto. E a pessoa também tem meia hora de lazer. Voltou a né, cuidou da criança interna. Isso. Né, deu um espaço ali de meia hora, uma hora pra... Depois volta pro adulto, porque aí tem que ser o marido, responsabilidade, tem que ser a esposa, né? Que aí quando a gente brinca com as crianças, a gente meio que torna a criança de novo, né? Então tem uma atividade de rir, né? Ter momentos de desenvolver mesmo, o lazer. É extremamente reforçador, recarrega a nossa bateria. Inclusive, nós, com esse novo modelo, né, as pessoas estão perdendo os vínculos. Elas estão... O vínculo é todo virtual, mas conexão não está havendo, né? Então tem se quebrado muito esses vínculos. Foi sua esposa que sinalizou, dá um tempo. Tem momentos que são os filhos que sinalizam, você está muito no celular. E às vezes é quando a gente escuta esse outro, é que a gente percebe que precisa estabelecer os limites. Se dá limite. Eu vi, por sinal que eu recebi um videozinho essa semana, até compartilhei com ela. Aí tem 2 bonequinhos falando assim, aí uma consulta médica, tá assim. Aí o Bendito fala assim, doutor, eu estou me sentindo mal, doutor. Eu estou só olhando para baixo, eu não consigo pensar direito, eu fico só olhando para baixo, doutor. Isso é grave, doutor? O que é isso? Aí o doutor fala, isso é WhatsApp. Porque mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre isso, assim, a tecnologia veio para ajudar muito, mas também acaba atrapalhando, né? A tecnologia, o WhatsApp, por exemplo, aproxima de longe e afasta de perto. Viciante. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui nessa nossa conversa. Mas continue aí, fique com a gente. O intervalo é rápido e já o Camaçari em Debate está de volta. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer.
O estresse no trabalho e suas consequências é o tema do Camaçari em Debate de hoje. E para a nossa conversa, nós estamos recebendo a psicóloga Eliana Martins, a coordenadora do Sereste, Luzineide Pereira, e o vereador Pastor Neilton. Eliana, eu queria saber de você, porque às vezes duas pessoas que trabalham no mesmo setor estão expostas às mesmas pressões, reagem de formas diferentes. Enquanto uma, tipo assim, não, tá tudo bem, não, meu trabalho é ótimo, nem é estressante. A outra sofre demais com o estresse, tem uma sobrecarga. O estresse também depende da leitura que cada um faz das coisas? Sim. Sim, essa característica que a gente tem, né, de ser único, de ser individual, de ter uma história de vida que me fez ser desse jeito, é diferente da história que fez você ser desse jeito. Então, às vezes, assim, o mesmo fator a gente reage de forma diferente. Então, assim, isso é muito bacana, né? E é uma das coisas que eu mais gosto de ver no ser humano, é essa condição da pessoa ser única. Então, é bom, mas assim, se a medida que for tomada também for pensada de uma forma única, ela está sujeita a não ter o efeito esperado, que é o que a maioria das vezes acontece, né? Então, às vezes, uma ginástica laboral é muito bom para uma pessoa que tem uma aptidão com atividade física e o movimento físico, para outra pessoa que já está mais sedentária vai achar aquilo um saco. Mas é extremamente importante que a pessoa tenha exercício físico, trabalhe a musculatura, né? Que trabalhar o corpo, como a gente falou um pouquinho no bloco anterior, movimentar o corpo faz a nossa mente também dar uma desligada. Luz, e como é que para o ambiente de trabalho a gente lida com uma situação assim? Como é que um gestor faz de forma correta essa gestão aí? Assim, é muito importante ele lançar um olhar sobre que trabalhador ele tem, qual o perfil do trabalhador dele e qual o perfil do trabalho em si, do ambiente em si. Se ele lançar esse olhar, ele analisa como é que se dá o processo de trabalho e como está esse ambiente de trabalho, que tipo de riscos pode estar trazendo para o trabalhador ou não. Assim, as empresas normalmente elas fazem um mapeamento de risco. Os riscos físicos, riscos biológicos, riscos químicos, só que nem sempre os riscos psicossociais são considerados. E é muito delicado, porque riscos psicossociais acabam entrando muito no subjetivo, né? Mas aí se ele se preocupar com a questão da ergonomia, promover um ambiente, um processo de trabalho que respeite, que seja ergonomicamente, né, ideal. Se ele pensar na questão dos prazos, por exemplo, quando você exige uma tarefa, quando você coloca uma tarefa, você exige um prazo. E aí, se você, de repente, está atento se aquele prazo estabelecido para a conclusão daquela tarefa é um prazo razoável, não é, porque às vezes você pede para além da capacidade do trabalhador e se exige demais dele. Né? Então, você pensar a organização do trabalho, pensar a questão do respeito ao descanso, das pausas, as mudanças de atividade, pensar na valorização do trabalhador. São algumas estratégias assim que ele pode estar implementando, mas para isso, primeiro ele precisa lançar um olhar sobre o que é necessário, para daí ele poder implementar sempre desse ponto de vista do que é que pode ser benéfico para ele, para o trabalhador e, consequentemente, para a empresa. Né? Acho que as doenças emocionais são difíceis de serem identificadas e percebidas, às vezes pela própria pessoa. Sim. E até num ambiente de empresa. Como é que a gente identifica que tem algo que não está dando muito certo, que o trabalho pode ser o gerador desse estresse? Acho que começa no processo de contratação. Então, se há um processo de contratação com um olhar ampliado, como ela falou, que vê os 4 fatores de riscos com cuidado, já coloca a pessoa para trabalhar naquela função com um perfil adequado. Então, se eu pego um recepcionista e coloco ele para trabalhar numa outra função que ele não tem habilidade e capacidade cognitiva e também estrutura emocional para dar conta daquilo, eu vou comprometer a saúde física e emocional daquela pessoa. Então, a gente tem uma classe que sofre um tanto com problemas emocionais e físicos, que são os trabalhadores de call center, né? Então, se no processo de contratação eu não considero essa questão do perfil, eu tá sujeito a contratar, ter toda aquela despesa e a pessoa passar 6, 4 e adoecer. A gente tem que lembrar também, assim, as profissões, né, que acabam adoecendo mais. Sim. Quando a gente pensa nos trabalhadores de saúde, educação, policial, segurança, bombeiro, agente penitenciário. Quando a gente pensa essas categorias assim, é muito mais delicado, porque tem algo que é inerente à profissão.
né? Quando você pensa os professores mesmo, né? A situação de violência que nós nos encontramos hoje. Os alunos cada vez mais autônomos, questionadores, desafiadores, carga horária de trabalho intensa para os professores, baixos salários. Então, são condições que levam eles à exaustão, né? São as principais vítimas do burnout, né? Então, assim, realmente, essa questão de... Quando você contrata, você tem que estar atento ao perfil, né? E o que é que pode ser oferecido para cada perfil desse. Porque isso me lembrou também, quando escolhem também as chefias dessas pessoas. Porque se você não escolhe uma chefia com um perfil de um líder de verdade, você acaba colocando ali uma pessoa que pode, de repente, desencadear situações de assédio moral. Isso. E aí, essa cadeia de assédio moral vai virando uma bola de neve e vai adoecendo em cadeia. Isso. Né? Também é muito delicado. Se você realmente não tem um líder que te respeite, que considere as suas necessidades, você acaba adoecendo, todo mundo. Cria um problema muito grande, até porque, me permita a parte, que a pessoa não quer um chefe, ela quer um líder, né? Porque às vezes o chefe só quer só mandar, né? Mandar, ele não tem nem a relação interpessoal com o seu colega de trabalho. Ainda que ele esteja numa esfera de poder, dizemos assim, do que o outro, mas às vezes as pessoas se sentem até com medo de conversar até com aquela pessoa, porque não tem relação interpessoal, né? E é aquilo que ela cria alguns problemas, devido justamente ao que a senhora falou, essa questão de não saber administrar esse tipo de sentimento, né? Que às vezes o chefe está ali, o outro está lá embaixo, mas como chegar até o chefe se não tem relação? Se sente ameaçado. Ameaçado. Aí, às vezes, você está percebendo que aquilo não está bom para você, Sim, não está legal com aquilo, sim. mas você não se sente à vontade para chegar para o seu líder Isso. e dizer o que está acontecendo. Exatamente. Aí, como é também que a empresa vai saber que você precisa de uma intervenção naquele ambiente. Isso. Né? Aí, por isso que eu digo, quando as portas de entrada são diversas, né? Isso. O trabalhador, ele pode se desabafar na igreja, ele pode se desabafar no consultório, Isso. ele pode se desabafar com o médico. Existem várias portas de entrada. Lá no Sereste, a gente recebe quando o trabalhador já está adoecido. Ele procura o Sereste quando ele já tem uma suspeita de que aquela doença que ele está apresentando tem relação com o trabalho. Então, só que a gente quer evitar isso. A gente não quer que ele chegue para a gente já adoecido. A gente quer evitar que ele adoeça. Então, qualquer sinal, qualquer coisinha que... Qualquer alerta que perceber, chegou em qualquer porta de entrada dessa, procura logo ajuda, né? Vê logo como é que pode resolver isso, percebe que precisa de uma psicoterapia para poder desenvolver recursos para enfrentar as dificuldades que tá passando, então que seja encaminhado, né? Se por um acaso percebe que tem alguma coisa ali no trabalho que não está funcionando legal, busca uma forma de dialogar com a empresa, ou então busca formas de fazer aquele trabalho de uma maneira diferente que seja mais confortável. Né? Lembra de fazer as pausas para o lazer, né? Lembra de se respeitar, de dizer, olha, cheguei hoje em casa, é sexta-feira, meu horário de trabalho são 8 horas diárias. Cheguei em casa, acabou meu horário, desliga o celular, para de olhar o WhatsApp esquece que existe o WhatsApp da empresa, do trabalho, só toma segunda-feira, quando for retomar o trabalho. Pronto, resolve. Né? Eu conversei com um colega de trabalho aqui na casa, um dos nossos edis aqui, e graças a Deus pela relação que eu tenho com todos na casa, aí um deles, que a gente conversa muito, ele falou assim, pastor Ney, eu tô muito estressado, eu percebi que eu estava meio estressado, assim, sabe, bem estressado mesmo, assim. Aí tirei um tempo para conversar com ele, falei assim, meu querido, ele falou assim, pastor Ney, eu pensei que o senhor não anda estressado assim, eu fico na... Eu falei, aí esperei ele falar, eu falei, meu querido, assim, a gente tem que saber viver. Falando pra ele, né? Tem que saber viver. Porque assim, quando você acaba se tornando uma pessoa pública, né, na questão de vereador, as pessoas lhe cobram muito, né? Você é muito cobrado de todos os sentidos. Você pede até o nome logo, a primeira coisa que você pede é o nome. Lembra que a senhora falou naquela hora. Você encontra qualquer lugar, ô vereador, não fala assim, ô fulano de tal, a pessoa, não fala. Ô vereador. Aí eu falei assim, você sabe, eu vejo que vocês se entregam muito em colegas nossos que parece que ele trabalha 24 horas direto. Aí eu falei assim, aí comecei, fiz alguns questionamentos com ele assim, eu vejo que você está assim, correndo muito, querido. Tem um tempo, chego em casa, eu trabalho de segunda a sexta. Eu falo com ele, eu trabalho de segunda a sexta. Não que eu não tenha alguma ação para fazer alguma coisa, ou fazer alguma visita assim no sábado ou domingo, mas eu trabalho geralmente de segunda a sexta-feira.
até às 17 horas, 18 horas, depende muito. À noite eu estou na minha atividade na igreja, eu estou em casa. E sábado e domingo eu vivo a minha família. Eu saio, vou pro shopping, eu vou na praça, vou na feira, vou na praia, vou passear com a minha família, sábado e domingo. Você tem feito isso? Ele disse, não, pastor Nilton, eu não tenho tempo para isso. Eu fico trabalhando assim. Eu falei, querido, é isso. Tem um tempo para isso. Aí eu comecei a dar alguns pontos para ele. Aí passou um mês mais ou menos. Aí ele me procurou. Pastor Nilton, eu estou fazendo o que o senhor falou. Rapaz, estou me sentindo muito melhor. Falei, é isso aí. Você sabe, equilibrou. Falei, você falou, equilibrou. Aí, Eliana, e como é que a gente percebe que é a hora de pedir ajuda? Ele conversou aqui com um colega, né? Pediu ajuda. O colega teve abertura para falar com ele. Né? Como é que a gente percebe que, tipo assim, já não sou mais capaz de cuidar disso sozinha, tenho que pedir ajuda a alguém? É verdade. E aí eu vou olhar no corpo. Né? Eu vou olhar como é que está a minha condição física. Então a gente sabe que o estresse, ele acumula gordura. Então assim, se acumula gordura e eu tenho uma fonte de estresse muito grande, eu preciso ter uma atividade física regular para ir contendo aquela fonte geradora de estresse. Então, dor de cabeça, aquele cansaço físico, cansaço mental. Então, os sintomas, eles vêm no nosso corpo como forma de sinalizar pra gente que algo precisa ser olhado. A insônia, né? Então, a gente vê hoje o nível de pessoas que têm se automedicando para dormir é uma condição muito séria. E assim, essa medicação para dormir a longo prazo, ela é extremamente prejudicial à saúde. Então, assim, há estudos que provam, né, a degeneração cognitiva. Então, a pessoa vai demenciando por conta daquela quantidade de química, porque é química. Então, não adianta eu apontar a pessoa que usa álcool, que usa outras drogas, e não apontar também a pessoa que faz uso de medicamento de uma forma desmedida, sem controle, sem orientação médica. Então, assim, o sono ele é extremamente importante para a gente restaurar, como a gente falou antes, né? Então, assim, se eu durmo e me acordo cansada, algo tem errado nesse sono aí. Esse sono não foi reparado por algum motivo. E se isso continua acontecendo dia após dia, eu preciso dar uma atenção. Porque o meu corpo está sinalizando ali que algo precisa... Então, tem pessoas, principalmente na síndrome de Burnout, né? Vão pro trabalho querendo ficar em casa, querem dormir. Passa o dia todo pensando naquele processo de dormir. Quando chega em casa, não dorme. Fica pensando na quantidade de coisas no trabalho que não rendeu, que não produziu, que deixou de fazer isso, né? Não dorme. Aí no outro dia ele chega como no trabalho exausto. Isso a longo prazo é extremamente nocivo e prejudicial à saúde. Então, assim, olhar no corpo os sintomas, porque o sintoma vem como um alerta. O sintoma não é uma coisa ruim, né? Como dizem, o sintoma é uma coisa muito boa, porque faz eu parar e olhar assim, opa, peraí, meu corpo, minha máquina está precisando de um auxílio aqui. Então, em que ponto? Então, procurar uma ajuda profissional. Então, o colega procurou ele, que tem uma escuta de pastor, né? E ele pôde orientar com base no que ele pratica. A pessoa ouviu, entendeu, praticou, resolveu. Então, assim, procurar alguém que tenha essa possibilidade de trazer uma palavra para a pessoa ir buscar uma ajuda profissional, que em alguns casos é extremamente importante buscar uma ajuda profissional. Neide, e como fazer esse vínculo entre a atividade profissional e a doença? No caso dessas doenças emocionais. Quando a gente corta o pé na empresa, acho que é mais fácil de perceber. Mas como eu perceber e ajudar o trabalhador nessa hora de comprovar? Eu preciso de um afastamento, preciso de alguma ação diferente, porque é em função do meu trabalho que eu adoeci emocionalmente. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Eu vou trazer um exemplo pessoal para poder explicar. Eu trabalhei numa empresa, um outro vínculo, né? E durante um ano, eu trabalhava 40 horas semanais como psicóloga de um atendimento de saúde. Era uma maternidade que eu trabalhava, né? Uma maternidade, então tinha superlotação e a gente tinha vários desafios para enfrentar. Eu estava com um filho de 2 anos no momento, eu estava amamentando ainda, nesse processo de tentar desmamar, mas também respeitando os limites dele por causa de todos os processos que nós vivenciamos, porque eu estava iniciando um novo trabalho, com uma nova jornada de trabalho. Enfim, eu trabalho com a voz, né? Psicólogo trabalha com a voz. Um determinado momento, eu comecei a ter um problema de saúde que eu não conseguia escutar e ficava rouca. Eu nunca tive muitos problemas de gripe. Então, quando eu fui fazer uma investigação com o otorrino, eu achei muito sintomático, né? Justamente eu que trabalho com a voz, com a escuta, como é que eu tô rouca? Eu permaneci durante uns 3 meses, assim.
e não escutava direito. Aí depois resolveu esse problema. Tempo depois eu comecei a sentir a pálpebra tremendo. Falei, tem alguma coisa em mim que não está funcionando bem. Então a gente conhece o nosso corpo, como você falou, né? Olhar o corpo. A gente se conhece, a gente começa a perceber que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem. 1 ano após a minha admissão, eu passei pelo exame periódico da empresa, né? E a médica do trabalho olhou para mim. Quando ela fez a minha avaliação, ela viu que eu tinha engordado 10 quilos. Em 1 ano, né? 1 ano de trabalho, eu havia engordado 10 quilos. 10 quilos, ela percebeu por todos os meus sintomas, ela disse, olha, você está com o princípio de estafa. Ou você para, ou não vai dar conta. Ou seja, foi identificado que existiam sintomas ali que possivelmente estavam relacionados ao trabalho. Principalmente quando se faz a pergunta para mim, como é que é a sua jornada de trabalho, como é que tem sido o desenvolvimento do seu trabalho, e você acaba relatando, é desafiador isso, é desafiador aquilo. Qual seria o ideal? A partir do momento que a médica do trabalho identificou isso, ela poderia sugerir à empresa promover algumas mudanças para que ver se realmente esse sintoma reduzia. Tem uma aliança com as minhas questões pessoais? Tem. Mas isso são os riscos psicossociais, né? Quando se juntam as coisas, realmente traz um impacto maior. Resultado. Eu não tive o que nós lutamos no Sereste, que é para que as empresas tomem essas atitudes, promovam essas intervenções. Eu não fui beneficiada com isso e eu tive que tomar uma decisão. Que eu não concordo, mas no momento eu pensava na minha saúde, então eu pedi demissão. Eu pedi demissão para acabar, porque eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia aguentar, eu não ia suportar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi de tomar a decisão de pedir essa demissão. Mas eu sempre friso, eu fiz isso, mas não é o ideal. O ideal não é que o ideal é que a gente cesse o que está realmente adoecendo a gente. Mas nós precisamos procurar outras vias para isso. É nesse sentido, inclusive, que eu sempre sugiro para as pessoas que, se veio uma situação dessa, procura o Sereste, porque aí nós vamos iniciar uma investigação, nós chamamos de investigação para estabelecimento de nexo causal, né, que é para a gente ver se realmente aquilo tem relação com o trabalho ou não. Então, para a gente fazer essa investigação, nós precisamos ir no ambiente de trabalho, nossa equipe precisa ir lá, observar como é que ocorre aquele processo de trabalho, como é aquele ambiente de trabalho, para daí sim a gente ver se tem relação ou não com o trabalho. Então, não é uma coisa tão simples, depende de uma investigação minuciosa e com um olhar multiprofissional para a gente conseguir compreender se aquilo pode ou não estar trazendo aquele tipo de adoecimento. E daí a gente propôs intervenções. Posso falar uma coisa? Que bom que ela decidiu por ela, né? Ela resolveu se atender o que o corpo dela estava pedindo, que era parar por aquilo ali. Parar, né? Ela não queria mais ouvir, não queria mais fazer nenhum tipo de intervenção. Submeter aquele tipo de... Ela ouviu o corpo dela e atendeu. Aquelas pessoas que não têm essa possibilidade de fazer essa transição, o que é que acontece com isso a longo prazo? Acontecem as mudanças dos sintomas. Então, os sintomas, eles vão se agravando. Então, a gente vê hoje, e eu já recebi alguns casos de transtorno do pânico. Sim. A pessoa tem ataques de pânico em pensar que vai trabalhar. A gente tem a depressão pré-trabalho, né? O domingo melancólico, onde a pessoa já deprime porque tem que acordar de manhã, segunda de manhã para ir para o trabalho. Sim. Então, assim, já são sinais de que algo emocionalmente está desregulado ali. Então, vamos pensar no transtorno ansioso, né? O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. O nível é tão alto que as pessoas vão buscar forma de compensar. E aí come muito, porque eu preciso de ter um mecanismo de um reforçador imediato, né? Eu preciso de açúcar, então vai para a alimentação inadequada, porque por alguns segundos satisfaz. Então vai para o álcool, vai para outras disfunções, como um mecanismo de troca para dar conta do dia a dia. Já que eu não posso pedir demissão, porque eu tenho um tanto de coisa de compromisso para cumprir, e a empresa não me manda embora, e eu vou ter que achar um jeito de me equilibrar emocionalmente. E aí vem os outros agravamentos, outros transtornos emocionais associados. Então, hoje, por afastamento do trabalho, os índices de nexo causal por conta da depressão é altíssimo. Mas o quanto que aquilo poderia ter sido prevenido e tratado enquanto era uma depressão leve? Transtorno mental relacionado ao trabalho. Sabe? Então, assim, se faz uma intervenção logo, percebeu, a pessoa está ali, não está rendendo, e ela está no processo de psicoterapia. Então, assim, tem umas empresas que têm um programa de psicoterapia breve, que é muito bacana, porque em 6 encontros a pessoa consegue lidar com algumas questões e volta para o trabalho resolvido. Então, a pessoa
vai com uma carga toda, né? Então não é só um trabalhador, é um pai de família, é um marido, é um filho de alguém, de um casal, que está ali com todas aquelas questões nele. Só um parêntesezinho, porque esses Corrido sintomas... que a gente está na reta final do programa. É que esses sintomas podem desencadear, inclusive, suicídio. Sim. Ou então, violência, né? Sim. Pode provocar... a pessoa pode cometer algum ato de violência contra si ou contra os colegas. E as pessoas que já tiveram diagnóstico de burnout têm um risco de suicídio muito grande. A gente chegou na reta final do nosso programa. Eu vou deixar um tempo agora para cada um se despedir e fazer suas considerações finais. Luzineide, por favor. Então, acho que é muito importante esse olhar, né, que a gente trouxe aqui o tempo todo, né? Esse olhar integral é fundamental, né? Qualquer sinalzinho de sintoma ou qualquer coisa que perceba que não está indo bem consigo mesmo, físico ou psiquicamente, é importante que procure ajuda profissional, né? Se tiver suspeita de que esse adoecimento tem alguma relação com o trabalho, né, eu sugiro que procure o Sereste, né? O Sereste é um centro de referência de saúde do trabalhador, é do SUS, né? Ele hoje está funcionando na Avenida Industrial Urbana, no ponto certo, próximo ao Camaçaridu. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco e marcar um acolhimento, que aí nesse momento a gente pode escutar, pode de repente fazer uma investigação, identificar se tem alguma relação com o trabalho e ver que tipo de intervenção ou orientação a gente pode estar dando. Ok. Eliana, suas considerações. Joia. Eu agradeço, né, a oportunidade. Eu penso que, assim, a educação... E tem um programa que fala de educação, né? Porque isso que a gente fez foi educar as pessoas para se olharem e se perceberem no processo de trabalho. É uma oportunidade que precisa ser difundida, porque a gente precisa levar informação de qualidade para que a pessoa se reconheça e desperte. Isso que você recomendou, né? Buscar ajuda, ou seja, a partir daqui eu dei conta sozinho. Então, a partir daqui eu preciso me permitir algum processo que venha me restaurar. Porque não tem saúde física sem saúde emocional, né? A gente funciona como um todo. E a gente precisa dar essa oportunidade, tirar ali os estigmas, os mitos, né, os preconceitos que ainda tem muito em relação à psicoterapia, ainda tem muito preconceito, né, porque as pessoas têm uma característica que diz assim, que é, não sou louco, eu não sou doido, né, e não tem nada a ver com isso. Eu costumo dizer assim, para não enlouquecer alguns momentos na minha vida, eu busquei terapia e tive um resultado muito proveitoso disso, e a partir disso eu busquei trabalhar também com isso, né, e sou grata pela oportunidade e a participação. Obrigada, pastor Neilton. Eu agradeço o convite, obrigada. E assim, eu digo a você que se sente que tem algum sintoma de estresse, né? Que você possa procurar um profissional, né? Um psicólogo, procurar ajuda, como já foi dito aqui. E também procure viver bem com a sua família, procure viver os momentos bons da vida, os momentos que te trazer alegria, viva o melhor que você puder, aproveite bom esses momentos, porque a vida é curta. Então a gente tem que, se a gente está sentindo que alguma coisa está nos atrapalhando, tenta cortar aquilo ali e faça aquilo que é bom para até cuidar da sua saúde e da sua vida. Então, obrigada aos nossos convidados pela participação no programa. E você de casa que ficou conosco, nos acompanhou pelas redes sociais, obrigada pela sua companhia. Uma boa semana e eu guardo você no próximo Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.